Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Hoje e nos próximos 2 domingos, nós queremos aprender um pouco sobre o profeta Elias. Então, hoje vai ser a primeira mensagem sobre algo muito especial de Deus na vida do profeta Elias, que é o maior profeta do Velho Testamento, até hoje reverenciado entre o povo de Israel. No próximo domingo nós daremos sequência e também no terceiro domingo uma série de 3 mensagens, e essa primeira fala sobre esse milagre que Deus levantou na vida dele num momento muito difícil. Qual é o contexto desse texto? Acabe acabou de se tornar rei de Israel. E Acabe acabou com Israel, literalmente. Eu acho que isso fazia parte do nome dele, porque o próprio texto diz, no capítulo de número 16, a partir do verso 29, nos fala do momento em que ele é consagrado rei. E o texto nos diz, no capítulo 16, no verso 29, ele começou a reinar. No verso 30, diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, como nenhum fora antes dele. Então nós estamos diante do pior rei de Israel. E para completar, ele tinha uma esposa também muito famosa, Jezabel. E Jezabel era um terror. Já falamos de Jezabel em outras mensagens no passado. Pois bem, eles começaram a reinar. Ela tinha prevalência sobre ele. Acabe ouvia muito o que Jezabel orientava, e isso fez com que ele, que já tinha uma índole má de se afastar de Deus, ainda mais se afastasse. Ainda no capítulo de número 16, no verso de número 31, nos fala de um outro passo que ele deu para afrontar o Senhor. O verso 31 diz: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e a adorou. 32. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, é esse o contexto em que o profeta Elias está falando o que ele falou há pouco. É um contexto terrível. É um contexto em que o reino de Israel está vivenciando um momento mais periclitante da sua história de reis. O primeiro rei foi Saul, depois Davi. Mas agora, com Acabe, ele começa a praticar atos que até então eram inéditos. Ele afrontou a Deus. E essa afronta direta ao Senhor fez com que o profeta Elias se levantasse com autoridade e procurasse diretamente o rei. E ele diz: rei, verso 1 no capítulo de número 17, que é o texto base do nosso estudo. Tão certo como vive o Senhor, perante Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ele está se dirigindo ao rei, dizendo: rei, essas suas atitudes estão fazendo com que Deus volte a castigar o nosso povo.
E o castigo vai ser terrível. Nós já vivemos numa terra seca. Nós já estamos vivendo numa área árida demais. Pois bem, nos próximos anos não cairá chuva. E outra coisa, nem orvalho para refrescar. Pois bem, tão logo ele fala isso da parte de Deus, o Senhor fala algo diretamente ao profeta e diz assim no verso de número 3, retira-te daqui. Você já deu o seu recado, agora é hora de você se resguardar. Você vai para um outro lugar, você não vai ficar aqui. Não é momento de você ficar aqui. E nos diz o texto, no verso de número 3, que é uma ordem que vem da parte de Deus, retira-te daqui, é uma ordenança, e agora ele vai habitar junto a um curso d'água. Aqui fala torrente de Querite, irmãos, mas na verdade não havia uma torrente, exceto quando havia o tempo de chuvas. Aí sim virava uma torrente, mas era um pequeno córrego. Tá? Como a gente fala lá em Minas, é um coiguinho, é um puxadinho de água. Mas havia água fresca. E o Senhor diz, haverá água e haverá comida também. Ele diz, eu ordenarei aos corvos. Você vai ficar num lugar deserto, é um lugar incerto, porque eu vou te guardar ali. E a partir dali nos diz o texto que, de fato, ele bebe água daquele pequeno riacho. E de manhã e à noite, os corvos vêm da parte de Deus e executam tudo aquilo que Deus havia falado para ele no verso de número 3. Irmãos, ainda estamos vivendo tempos de pandemia. Ainda estamos vivendo tempos de isolamentos. Existem na Bíblia alguns relatos de isolamentos. Este é um. E neste ato de isolamento ordenado por Deus, armado por Deus, idealizado por Deus, Deus vai usar este isolamento, nós veremos isso nessa mensagem e nas mensagens futuras, porque ele tem propósitos. Na noite de hoje nós queremos falar, irmãos, a primeira parte do tema Elias e o seu isolamento. Elias e o seu isolamento. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que esse isolamento não foi natural, não foi pessoal, não foi de sua iniciativa. Esse isolamento foi ordenado por Deus. O isolamento foi ordenado por Deus. Observe que os versos 2 e 3 nos orientam isso. O verso 2 diz, veio a ele a palavra do Senhor. E o verso 3 vem a ordem, retira-te daí. Elias, irmãos, já tinha o seu ministério profético em Jerusalém. Ele era absolutamente atuante, ele era absolutamente respeitado, a sua vida estava bem estabilizada em Jerusalém, ele profetizou aos outros reis. Mas agora há algo dantesco ocorrendo, a olhos vistos, e ninguém se levanta para falar, e ninguém se movimenta. E ninguém fala absolutamente nada. Todo o povo de Israel está passivo e pacífico, observando o que Acabe está fazendo. E Acabe está destruindo a vida espiritual do povo, e o povo sabe que Deus percebe todas as coisas, que Deus olha todas as coisas e que não haverá, muito tempo depois, haverá um castigo da parte de Deus. Então cabe ao profeta falar. Cumpre ao profeta executar a palavra do Senhor. O profeta, conforme nós já aprendemos em outras vezes, o profeta não tem opinião própria, o profeta não diz eu acho isso, o profeta não produz palavra, o profeta ele sempre diz veio a mim a palavra do Senhor dizendo. O profeta ele declara, o profeta anuncia, o profeta não tem a preocupação se ele será agradável, o profeta ele é chamado para declarar a palavra de Deus. A palavra é de Deus, ela não é do profeta. A palavra é do Senhor, não é o achismo do profeta, mas ela vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, ele tem palavra. Então é essa palavra que vem da parte de Deus que diz, retira-te daí. Existem circunstâncias na vida, irmãos, em que o isolamento não parte de nós. Existem isolamentos que partem sim de nós. Existem momentos em que nós mesmos podemos dizer, puxa, eu vou dar um tempo disto, eu vou dar um tempo daquilo, eu vou me separar
para me consagrar, para orar, para jejuar ou por qualquer outro motivo. Existem essas circunstâncias? Sim, existem essas circunstâncias, mas nesse caso há algo de Deus. Aqui nós sabemos o que vai acontecer porque já ocorreu e a história foi registrada. Mas no momento em que vem a palavra de Deus para o profeta não entende o que se passa. Na hora que vem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é retira-te de Jerusalém, isso pode ter soado muito estranho para o profeta, mas pode ter soado muito bom para Elias e para Acabe e para Jezabel, não para Elias. Elias pode não ter entendido nada. Jezabel pode ter pensado, puxa, que bom, ele vai para longe, ele vai sumir das nossas vistas. Acabe também falou, puxa, até que enfim alguém caiu fora daqui. Agora, sinal verde para nós implementarmos os nossos propósitos aqui. Os claros propósitos do rei Acabe e de sua esposa Jezabel eram de afastar o povo de Deus do seu Senhor. Ele fincou postes ídolos, que era para o povo adorar, e não nos esqueçamos, conforme nós lemos no capítulo de número 16, ele toma para si uma esposa, cujo nome inicial já tem Baal no nome. Para nós ela é Jezabel, em hebraico Baal. Ela é uma adoradora de Baal. É a sua sina, isso está no sangue dela, o propósito dela é esse. Casando-se com o rei, então ela fala, é agora. Então observemos bem que há um afastamento, há um isolamento coordenado por Deus. Ordenado por Deus, portanto, está debaixo dos propósitos de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui sobre Elias e o seu isolamento, na sua primeira parte da mensagem, irmãos, é que o Senhor o sustenta durante todo o seu isolamento de uma maneira sobrenatural. O Senhor o sustenta durante todo o isolamento de uma maneira sobrenatural. Volte o seu olhar para o capítulo 17, versos 5 e 6. O verso 4 diz, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam de manhã pão e carne. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que aquele isolamento não estava no projeto de vida de Elias. Aquele isolamento não estava no seu planejamento anual. Foi algo que veio da parte de Deus. Mas juntamente com essa ordenança para o isolamento, veio a promessa, eu vou te sustentar. Elias poderia ter pensado, mas Senhor, eu nem tenho endereço certo. O Senhor falou, vai para as bandas de lá. Eu não tenho endereço, mas era para não ter endereço mesmo. Para estar dificultada a sua localização, porque Deus conhece todas as coisas. Entretanto, quem Deus ordena, eu acho linda e assustadora essa palavra, dei ordem aos corvos. Eu já falei com eles. Eles vão me obedecer. Eu já ordenei, Elias, o teu sustento está garantido. Eu fico aqui a imaginar, irmãos, talvez o rosto de Elias ouvindo isso. Puxa, os corvos, mas como? Não tem padaria? Não tem um botequim? O seu Manuel não vai estar lá fazendo pão de manhã? Como será isso? Eu já ordenei. O Senhor nos sustenta, mesmo nos momentos de isolamento, e de uma maneira sobrenatural. Nós não sabemos como Deus faz essas coisas, mas o fato é que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele que nos rodeia 24 horas por dia desde a eternidade. É Ele quem ordenou ao patrão, foi Ele quem ordenou aos servos, porque Ele ordenou aos corvos. O Senhor nos sustenta, irmãos, não pela nossa lógica. O Senhor nos sustenta não porque nós estamos trabalhando, porque somos bons, somos peritos na nossa área de atuação. Não é por isso.
Nós somos sustentados porque o Senhor nos sustenta, porque Ele é quem ordena. O Senhor, nos diz o texto, Ele preside aos dilúvios. O que é um dilúvio? O dilúvio é água descendo descontroladamente aos nossos olhos. Mas não está fora do controle de Deus. Ele preside aos dilúvios. Estamos vivendo ainda em isolamento. É bem verdade que atravessamos dias difíceis, muito difíceis. Entretanto, o povo do Senhor tem sido sustentado pelo Senhor de uma forma sobrenatural. O Senhor tem feito isso. O Senhor sustenta sobrenaturalmente o seu povo em tempos de isolamento. A terceira lição que nós aprendemos, irmãos, sobre Elias e o isolamento, nessa sua parte inicial, é que o Senhor nunca se esquece da sua palavra. Ele a faz cumprir, mesmo no meio do deserto. O Senhor não se esquece da sua palavra. Ele a faz cumprir, mesmo no meio do deserto. Verso de número 7. Passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Se nós voltarmos ao início do capítulo, nós vamos ver que houve uma palavra do profeta. E a palavra do profeta foi: tão certo como você está vivo. Verso 1. Tão certo como o Senhor vive, tão certo como os montes estão aqui ao redor, tão certo como eu estou vivo, não vai chover. E não haverá refresco, não haverá orvalho. É por isso que Deus leva o profeta dali. Leva para junto da fonte, vai sustentá-lo, e os corvos todas as manhãs vão levar ao homem de Deus pão e carne, de manhã e no final do dia. A água está ali próxima. É um pequeno córrego, suficiente para matar-lhe a sede. Mas a palavra do Senhor que veio por boca dele, dizendo que não iria chover, essa palavra se cumpre. E se cumpre sobre o mesmo profeta que disse. Porque a palavra não é do profeta, a palavra é de Deus. O profeta apenas a anuncia. Há um propósito de Deus, irmãos, que nós vamos observar nas próximas mensagens, embora a história de Elias seja bem conhecida dos irmãos, em que daquele deserto ele vai para um outro desafio. O desafio dele continua, mas há um preparo do Senhor da história. Irmãos, quando Deus ordena o isolamento daquele homem, aquilo que um teólogo holandês, o Hanoven, fala, o boca de Deus, é assim que ele se refere ao profeta Elias, ao boca de Deus, veio da parte de Deus e faz parte de um plano que Elias desconhece. Entretanto, a palavra do Senhor Deus para o boca de Deus, para o profeta Elias, também se cumpre. A palavra de Deus não se cumpre apenas na vida de alguns, ela se cumpre na vida de todos. Não há um sequer que fique fora da palavra do Senhor. A palavra do Senhor Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que Deus ordena, ela vem para todos. E de fato não choveu. E porque não houve chuva, aquele riacho que antes abastecia o profeta, aquele riacho também secou. O Elias e o seu isolamento. O Senhor ordenou o isolamento. O Senhor o sustentou durante aquele período inicial de isolamento. E o Senhor cumpriu a sua palavra. Concluindo a nossa reflexão, irmãos, essa história não acaba aqui. A mensagem termina aqui, mas a história não. Se os irmãos observarem aí, a partir do verso 8, que estudaremos no próximo domingo, ele vai para uma outra localidade. Ali secou a água. Ele vai então e vai se hospedar na casa da viúva de Sarepta. Mas no próximo domingo trataremos disso com a graça de Deus. O isolamento não terminou. O desafio não terminou.
Deus continua presidindo sobre todas as coisas. O Senhor continua governando sobre todas as coisas. Enquanto Deus está sustentando o profeta Elias na beira daquele riacho, Acabe e Jezabel continuam aprontando das suas. E Deus está utilizando isso para preparar o homem que ele vai usar. E os irmãos na sequência sabem muito bem qual é o desenrolar dessa história. Onde que essa história termina? No confronto de Elias com os profetas de Baal. Observe muito bem como Deus vai tratando do homem que ele vai usar. Ele tira, ele isola, ele vai prepará-lo, porque lá adiante tem uma obra grandiosa que ele precisa aprender a depender de Deus aqui, no isolamento. Isolamento, escola de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.